no Salmo 89 e 15, uma palavra que veio ao meu coração. E vamos meditá-la nessa noite, que nos diz assim. Salmos 89 e 15. Amém? Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Vamos ler de novo? Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. E algumas traduções, sons de festas. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Assentai-vos, por favor. Prezados irmãos, é um prazer estar mais uma vez e juntos comungar desta comunhão tão maravilhosa, sentir de perto a presença de Deus como já sentimos através dos hinos, da palavra pregada. Agradecer o pastor Seno, nosso presidente, pela confiança, pastor Roberto, o pastor Alceu, o pastor Davi, os demais pastores, os nossos evangelistas estão à nossa retaguarda, os demais companheiros, pela confiança. E hoje pela manhã tivemos uma escola dominical muito importante, e aqui estivemos também ministrando, e o pastor Seno me convidou para estar aqui, estaria viajando, mas fiquei para estar com os irmãos, porque estava com saudade dessa igreja. E quero aproveitar o espaço para dizer aos irmãos, frequentem a escola dominical, irmãos. As crianças, em especial os pais, tragam seus filhos à escola dominical. Hoje é o culto da família, eu não olvidaria dessa oportunidade, não pecaria por omissão, em dizer que é muito importante que você traga os seus filhos, seu filho, para estar aqui na escola dominical, que é aqui que ele vai ter o alicerce, a base, a estrutura para a sua formação espiritual. Se você não quer se incomodar com seu filho na adolescência, na juventude, então traga-o ou traga-os para a escola dominical. Amém, irmãos? Prezados irmãos, quando nós lemos esse texto, nós nos deparamos com quase uma exclamação de Davi. Quando ele começa a pensar e começa a divagar, e ele começa a pensar nos diversos momentos de alegria que ele viveu, nas 7 festas judaicas, que normalmente os judeus o fazem. E cada festa uma diferente da outra, mas tem significados importantes, significados excepcionais, que são rituais que eles praticam e fazem com muito amor. Porque eles relembram a cada festa, desde o Êxodo, da Páscoa, Tabernáculo, Pentecostes e tantas outras que poderemos falar aqui. São festas distintas, mas que têm um símbolo muito importante para um povo que alcançou a liberdade através de uma providência divina. Um povo que foi alcançado pela misericórdia de Deus, saiu da escravidão para a liberdade, para se tornar um povo livre, próspero, entrar numa terra prometida que mana leite e mel, e ser para o mundo hoje uma referência. Ainda continua sendo para o mundo uma referência, como o foi no passado. E Davi começa a fazê-lo de uma forma pensativa, calma, dizendo, quase que exclamando: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, o som das nossas festas, o ruído das nossas festas, o barulho das nossas festas, porque eles andarão na luz da tua face, ó Senhor. Porque o povo que conhece o barulho de Deus, do movimentar de Deus, das festas de Deus,
tem consigo a comunhão necessária para a sobrevivência da sua fé. Nós poderíamos estar falando aqui sobre vários tipos de sons. Nós estamos aqui olhando para a nossa banda, né? Cada instrumento desse tem um som específico, né? O pistão, o sax, o clarinete, a guitarra, a bateria. Tudo tem o seu som. A orquestra tem o seu som, o coral tem o seu som. O mundo, simbolicamente, vive os seus sons. E cada som representa a sua realidade, aquilo que as pessoas vivem. Constantemente ouvimos um som forte, próximo daqui, quando no estádio de futebol alguém faz um gol ou alguém torce por um time. É um som específico, característica, que alguém diz lá, é um campo de futebol. Quando passamos por um local, ouvimos um som de uma orquestra, ou de alguém tocando, sabemos o que aquela orquestra está tocando e o que quer dizer. Se ouvimos os sons preludiando o carnaval, nós sabemos o que quer dizer aquele som, e o que simboliza para a sociedade aquele som, e o que significa para eles aquele som. Então, as festas e os momentos de nossas vidas são característicos por diferentes tipos de sons. Mas o salmista Davi estava falando de um som diferente, de um som que trazia consigo a segurança, o poder, a alegria de conviver com momentos de comunhão com Deus. Quando nas festas de celebrações estavam todos reunidos, sejam elas festas de tabernáculo, festas do Pentecostes ou outras festas, ali havia a presença dos sumos sacerdotes, dos levitas, que tocavam os seus instrumentos, que usavam as suas trombetas, feitas, alguns deles com chifres de animais. E nós conhecemos isso em Israel, né, pastor Roberto, pastor Seno. Os dois tentaram até tocar lá, mas não tiveram muito sucesso. Pastor Nilton também. Mas ouvimos alguns deles tocarem, são sons lindos, específicos, que dão uma característica exata do que é aquele barulho quando tocam as trombetas, convocando para o grande momento do sacrifício. Aleluia. E quando nós falamos sobre som, nós nos reportamos, irmãos, a alguns momentos únicos da nossa história. E eu estava aqui ouvindo os nossos irmãos falando e orando, intercedendo pelas famílias. E eu estava angustiado, porque há algum tempo já tenho estado angustiado. Porque eu nasci numa igreja pentecostal. Eu cresci numa igreja pentecostal. Com 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Numa igrejinha pequenininha lá em Siderópolis e Rio Fiorita. Aleluia. Aleluia. Lembro-me como hoje, como se fosse hoje. Havia um barulho muito grande naquela igreja. Os céus haviam descido naquela humilde congregação. E eu lembro que alguém me segurou pela mão, com 8 anos de idade. E me levou para o meio daquele povo barulhento. Me levou para o meio daquele fogo que estava queimando.
Sundereçandarabagai. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo naquele dia. E foi tão forte para mim, que eu chegava a dizer, pastor, você não chega. Chega, Jesus, chega. Porque parecia que eu ia me desmanchar. E esta foi a igreja que eu nasci, que eu cresci. Na minha juventude, lembro-me, quando era líder de jovens aqui na Meuad, e nós fazíamos, juntamente com os demais companheiros, cultos no porão dessa igreja, da antiga igreja. E o Pentecoste caía naquele porão, que nós entrávamos em fila por escada dentro, porque o poder de Deus havia começado lá embaixo e continuava aqui em cima. E alguém pode dizer, mas irmão Eliseu, o senhor está querendo viver do passado? Não. Quem sabe o irmão está um pouco nostálgico? Também não. Mas o senhor está divagando? Estou divagando. Estou divagando como Davi estava divagando nesse salmo, dizendo, bem-aventurado o povo que conheceu o som festivo, do barulho, do poder, da glória de Deus no tabernáculo, e o povo vibrava e se alegrava na presença do Deus de Israel. Aleluia. Undaramassuri sandarabagai. E Davi estava falando de algo, irmãos, que significava muito para ele. Porque quando Davi ficava cheio da glória de Deus, ele não se importava com o que estava acontecendo. Se precisasse dançar na frente da arca, ele dançava. Se precisasse pular, ele pulava. Não tinha para ele, não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha escrúpulo. Não, é na presença do Senhor. Eu danço de alegria, eu pulo de alegria. Porque eu estou na presença do meu Deus. Porque ele mesmo diz, na presença do Senhor há abundância de alegria. E alguém pode dizer, mas Davi não foi a referência dos melhores. Também teve os seus pecados, teve os seus erros. Teve sim. E sabe o que ele dizia? Ele dizia, Senhor, pode me tirar tudo, mas não me tire, não afaste de mim o teu Santo Espírito, porque é nele que eu vivo, é nele que eu me sustento, e é com ele que eu sobrevivo. Davi estava falando, irmãos, de um som que caracteriza poder, fogo, alegria, festa, júbilo, alegria na presença do Senhor. Quando nós falamos sobre sons, vem-nos o questionamento de que som nós estamos ouvindo hoje. Será que é somente os sons do barulho nos estádios de futebol? Será que são os sons da novela das 6, das 7, das 8 dos programas de televisão? Ou o tinitar das internets nas noites? Qual o som que nós estamos ouvindo hoje em nossas vidas? O que é que te move, irmão? O que é que mexe com você na sua vida? O que lhe faz ainda motivo para continuar nessa luta? O que lhe faz motivar e dizer, não, eu vou seguir em frente?
Não sei onde você está colocando o seu foco, a sua determinação, o seu desejo, o seu coração. Não sei qual o som que você está ouvindo e deixar que isso entre em você. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho comigo e com a palavra de Deus. Se nós vivêssemos somente dos sons que o mundo oferece, e os sons da corrupção, do pecado, dos entretenimentos, como fica o Espírito Santo de Deus em nossa vida? Que espaço ele tem para operar? Que tempo de consagração, de oração temos? E quanto temos clamado, quanto temos buscado para que ele seja o centro de nossa vontade? E onde está o sentido maior dessa igreja que se chama pentecostal? Aleluia. Será que nos perdemos no caminho, irmãos? Estamos com o nosso coração endurecidos? Os nossos ouvidos não estão atentos aos ruídos do Espírito Santo, ao chamamento do Espírito, ao toque do Espírito? Aleluia. Em Êxodo 28 e 33, a Bíblia nos fala, irmãos, de uma experiência e de uma realidade que Davi conhecia muito bem. Fala de Arão, o sumo sacerdote, quando ele ia ministrar. Todos os anos, conforme lemos lá em Hebreus, os sacerdotes ministravam, ofereciam os sacrifícios. Muitos cordeiros eram imolados. Mas uma vez por ano, o sacerdote Arão, o sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos. Mas ele não podia entrar de qualquer jeito. Para entrar nos Santos dos Santos, para sentir a glória de Deus, e para sentir e ministrar, Arão tinha que estar purificado, preparado, muito bem preparado, para que Deus aceitasse o sacrifício dele. Porque recebendo o sacrifício, o povo era abençoado. E havia um silêncio no meio da multidão. Uma expectativa muito grande, porque nas sobrepeles de Arão, ou dos demais sumos sacerdotes que vieram depois dele, era colocado a sobrepele e colocado nas rolas dos vestidos, campainhas de ouro, chamado Urim e Tumim. Enquanto ministrava o sumo sacerdote, aquelas campainhas tinitavam, faziam barulhos, faziam ruídos. E lá fora o povo ficava atento quando eles ouviam o barulho das campainhas. O povo vibrava e gritava: o Senhor aceitou o nosso sacrifício. E o povo gritava de alegria, porque havia uma determinação e uma decisão do povo de aceitar a condição de Deus. Porque se o sumo sacerdote não estivesse bem, ele morreria no ato. A Bíblia diz que amarravam uma corda no sumo sacerdote, porque se ele não estivesse bem diante de Deus, eles teriam que puxá-lo, porque ele morreria diante do Senhor. Assim era ministrado no Velho Testamento. Mas nos diz a palavra de Deus que quando terminavam e que sentiam que Deus havia aceitado o sacrifício, as trombetas ecoavam e o povo gritava em uma só voz: glória ao Deus Jeová, porque Ele aceitou o nosso louvor e o nosso sacrifício.
Eu não conheço história em que Deus esteja agindo ou agiu no passado no silêncio. Eu me preocupo com igreja silenciosa. Eu me preocupo com igreja expectadora. Tenho pregado em outras igrejas nesse estado e outros. E tenho sentido isso. Há um esfriamento geral das igrejas. Nós precisamos começar a refletir como Davi e dizer: Senhor, bem-aventurado aquele teu povo que conhece o som do Pentecoste, o som do barulho, o som do louvor e do batismo com o Espírito Santo. Voltando à questão familiar. Quando eu disse que eu fui batizado com 8 anos de idade, não era só eu daquela geração que buscava o Espírito Santo, eram muitos jovens daquela geração. Que alguns são pastores, pregadores. E era como condição sine qua non, para que nós pudéssemos ter forças, coragem para vencer o mundo. Era necessário o quê? Que fôssemos o quê? Revestidos de poder. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Mas para que, irmão Eliseu? Poder. Se você vai morrer amanhã, irmão, se você vai para o céu amanhã, não precisaria nada disso. Mas se você vai enfrentar o mundo como nós estamos vivendo aqui, sem a ajuda do Espírito Santo, sem o Espírito Santo estar tocando na sua vida, e se você não andar em Espírito, você não vence, porque a Bíblia diz: andeis em Espírito e não cumprireis o desejo da carne, e não tem outra saída. Ou nós buscamos a presença de Deus, ou nós buscamos o Espírito Santo em nossas vidas, ou então nós estamos fadados ao insucesso, a uma igreja fria, vazia e morna. Estaremos fadados a uma igreja de espectadores, que fizeram dos seus domingos um compromisso social de ir a um lugar para cumprir, como se fosse um dever. E não no objetivo final, de buscar acima de tudo o poder de Deus para a sua vida. É preciso que pensemos como Davi pensou e como ele clamou. É necessário que nos voltemos para as realidades do Evangelho. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus registra que os sacerdotes assim o faziam. Eu fazia uma vez por ano. E havia festas, havia o som festivo, havia alegria. E nós continuamos a perguntar nesta noite: o que está nos alegrando? Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos lá reunidos. De repente veio o quê? Um vento impetuoso, forte. E soprou naquele lugar. Eles estavam atemorizados, frios, talvez até sem saber o que fazer. Mas naquele momento veio um som veemente e forte. E ali nascia o som do Pentecoste no meio da igreja do Senhor. E este som tem que permanecer até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. De repente vem um som do céu. Aleluia. Quantos querem receber o som do céu aqui nessa noite? Digam amém. Eu estou com saudade desse som do céu.
queremos mais. Aleluia. Este som, irmãos, que transforma vidas. Quantas vidas já foram transformadas pelo poder de Jesus? Quando nós vemos nos trabalhos de recuperação de toxicômanos, nos desafios jovens que existem por aí, quando os jovens já percorreram todas as clínicas, todos os médicos, mas alguns deles, quando são renovados, batizados com o Espírito Santo, são alcançados pelo Evangelho, há uma transformação nas vidas. Só o poder de Deus é capaz de transformar o homem. E só o Espírito Santo de Deus é capaz de moldar o homem e orientá-lo no seu caminho. Aleluia. Sudecaramachuri sandarabagai. Não se faz nada sem barulho. Josué estava num grande desafio. Moisés havia passado para ele o comando, ele teria que estender o reino de Israel. Agora se depara com Jericó, nós estivemos em Jericó, pastor Seno, pastor Roberto e outros irmãos, a irmã Norma. Nós estivemos e lá vimos os muros de Jericó, que eles estão escavando ao redor, que eles descobriram recentemente mais ou menos a estrutura dos muros de Jericó. O irmão Maurino estava lá. E eu pensei naquele momento, meu Deus, como pode ser feito isso? O muro dessa estrutura, uma base dessa, ruir de uma forma tal como a Bíblia o diz. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus e vamos pesquisar, nós encontramos Josué diante de desafios. Não havia formas humanas para derribar aquele muro. Não existia dinamite, não existia bomba, não existia armas poderosas, não havia instrumentos de guerra capaz, ainda na época, de fazer qualquer ameaça àqueles muros. Moisés consulta ao Senhor, e Deus diz para Moisés, para Josué: Josué, faz barulho. Quer derrubar a muralha, irmão? Começa a fazer barulho hoje aqui. Deus disse para Josué: meu filho, desse jeito você não derruba nada. Vai continuar o muro de Jericó como está aí, forte, e vocês vão ficar daí para trás. Mas Senhor, nós precisamos avançar. Então começa a fazer barulho. Prepara o povo, põe ordem o povo. Traz todos os sumos sacerdotes, levitas, todos que têm instrumentos, todos que podem tocar, todos que possam gritar, todos que têm voz. Coloca tudo em ordem. Vamos derrubar esse muro com o barulho. Vamos destruir esse muro com o barulho. Aleluia. E diz a Bíblia que Josué organizou o povo, organizou os sumos sacerdotes, colocou a arca da lei na frente e colocou os levitas na frente com seus instrumentos, e ficaram rodando semanas e semanas, 6 dias, cercaram a cidade, rodearam a cidade, tocando alto e fazendo o que Deus havia mandado. Começou a fazer todos os dias e voltava para o arraial. Mas no 7º dia, Deus disse: agora é para valer. Nós fizemos um ensaio. 6 dias nós ensaiamos. 6 dias nós oramos. 6 dias nós pedimos o poder do Pentecostes. 6 dias nós buscamos de madrugada. 6 dias nós enfrentamos o diabo. 6 dias nós enfrentamos uma igreja fria. Mas no 7º dia, Deus vai derrubar a muralha de Jericó. Aleluia. No 7º dia,
Josué reuniu toda a equipe dele de novo e disse: agora nós vamos rodear a cidade 7 vezes. E 7 vezes vamos fazer com todo o som, todo o barulho. Quem tiver voz vai gritar. E a hora que eu disser já, todos vão gritar e a muralha vai cair. E quando assim o fizeram, estavam todos rodeando. E Josué disse: é agora! E quando gritaram, as trombetas gritaram e o muro de Jericó derribou, foi ao chão. Ruiu como se te colocasse uma bomba naquele muro. Por quê? Porque é poder. Eu não conheço poder sem barulho. Não conheço. Se alguém está oferecendo para vocês um evangelho sem barulho por aí, eu não acredito. Evangelho sem poder, sem barulho, sem Pentecostes, sem cura divina, sem batismo com o Espírito Santo, sem renovação de vida. Eu não acredito nesse evangelho. O evangelho de Deus é poder para a salvação de todos aqueles que creem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Da mesma forma, Deus disse a Gideão. Está lá o nosso herói Gideão sofrendo com as ameaças dos seus inimigos. Ele plantava, ia lá, os inimigos, colocava fogo em tudo. Plantava, preparava a terra, regava, cuidava de tudo. E lá todo o povo de Deus fazia o que precisava fazer. De repente aparecia do nada o inimigo e invadia a roça, a plantação, a vinha do povo de Deus. Saqueavam, colocavam fogo e deixavam o povo em miséria. Gideão começa a desanimar, mas mesmo assim, ele vai no lagar, do seu lagar, próximo à sua casa, onde ele costumava pisar em uvas para fazer vinho. Ele traz o trigo para o lagar. E ele começa a bater o trigo, a malhar o trigo no lagar. E aparece o anjo do Senhor e ele está orando, malhando o trigo, fazendo força, dizendo: Senhor, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos perdendo as guerras, os inimigos estão tirando o que é nosso, estão invadindo, estão queimando. Aleluia. Deus diz para Gideão: Gideão, não se faz nada sem barulho. Gideão, não se faz nada sem barulho. Se você quer começar, prepare para fazer barulho. Quando você começar a fazer barulho, eu vou derribar, eu vou destruir os teus inimigos. O arraial do inimigo vai ser destruído. Gideão disse: mas Senhor, como eu terei prova disso? Ele fez todas as provas possíveis. Questionou Deus de formas diversas. Depois que ele comprovou que Deus estava com ele, de que Deus iria honrá-lo na sua decisão, ele se preparou, juntou os seus soldados, os levitas, os sacerdotes, colocou um cântaro na mão de cada um, colocou a espada e colocou também as luminárias para que iluminasse a noite. E nos diz a palavra de Deus que no momento certo em que eles teriam que agir e que Deus mandou que eles agissem, eles assim o fizeram. No momento certo e estratégico, conforme diz a palavra de Deus, naquela guerra, na hora exata, o anjo do Senhor disse: façam barulho. Quebrem agora, comece a fazer barulho, deixa o barulho acontecer no meio de vocês, que o inimigo vai sair em retirada. E foi o que aconteceu.
Quando o povo estava todo reunido e começaram a chegar, é agora que nós vamos quebrar. Quebraram todos os vasos e as trombetas soaram e todos gritaram por Gideão e por Jeová e por Gideão. E de repente começou os inimigos a se confundir um ao outro, a matar um ao outro e correram como se fosse uma grande multidão de exército correndo atrás dele. É assim que Deus faz. Quando você faz barulho, irmão, aquela metralhadora do Espírito Santo falando língua estranha na sua vida, você não percebe nada, você pensa que nada está acontecendo, mas você está botando para trás os arraiais dos inimigos. Oh, você está colocando para trás todas as hostes infernais, você está colocando em fuga todas as artimanhas do diabo. Comece nessa noite a artilharia de Deus da sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer barulho onde você está. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Eu não vejo, irmãos, razão para estarmos vivendo uma vida de silêncio e, de alguma forma, de indiferença à realidade tão cruel. Se nós não estamos mais sentindo a presença de Deus como deveríamos sentir, através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é momento de nós questionarmos e perguntar: Senhor, o que precisamos fazer para estarmos na tua vontade? O que precisamos fazer para que essa igreja ainda volte a ouvir os passos de Jesus, como já ouviu no passado? Como vamos fazer para que cada um de nós possamos ser individualmente, que a culpa não é de A, não é de B, a culpa é minha, começa por mim. Não começa por outra pessoa, começa por você. Na sua casa, leve o seu filho para o altar. Induza o seu filho, convença-o, prepare-o, ensine. Ore com ele nas madrugadas, busque o batismo com o Espírito Santo. Permita e orienta o seu filho para que ele busque, tira ele da frente daquela internet. Tira ele de frente daquele brinquedo, que ele fica 24 horas brigando, fazendo naqueles jogos cruéis, jogos que não educam, mas que geram violência. Arranque aquela criança, aquele adolescente daquele ambiente. Faça o possível, o impossível, para que você e ele estejam orando algumas horas para buscar o batismo com o Espírito Santo na sua vida, para que você possa estar buscando o socorro de Deus. Irmãos, não adianta nós fazermos aqui maquiagem, não se cura câncer com band-aid, irmãos. Não adianta nós virmos aqui fazer uma mensagem bonitinha, de prosperidade, de que Deus vai resolver tudo, de que Deus vai clarear tudo, de que amanhã vai ser uma bênção na sua vida. Não vai se você não começar pela sua vida. Se o som festivo não começar na sua vida, se o poder de Deus não começar na sua vida, nada vai mudar. Você quer que o seu filho esteja protegido das drogas, do álcool e das ofertas do mundo? Comece em casa. Aleluia. Aleluia. Eu lembro o dia que eu me senti muito mal quando eu era adolescente. E eu havia saído e cheguei tarde, não estava em lugar nenhum que comprometesse, mas estava, eu acho que com os amigos conversando. E quando cheguei em casa, eu ouvi a minha mãe orando por mim. Eu
ouvia as palavras delas. E ela dizia: Senhor, cuida do meu filho. E ela citava o nome de todos os filhos. E aquilo mexeu comigo. Eu disse: meu Deus, a minha mãe se preocupa comigo, mas o que eu estou fazendo para ser um pouco melhor? O que eu estou fazendo para que eu possa corresponder a esse desejo? E graças a Deus, eu tive o privilégio de que eles me levaram para a igreja. Não me deixaram em casa. Hoje é o culto da família, não é, irmãos? Então vamos falar para a família. Não se cura câncer com band-aid. Tem que fazer cirurgia profunda. Se na sua vida, na sua casa, algo está errado, se o seu filho não está buscando a Deus com você, você é corresponsável por essa situação. Precisamos convencê-los para que venham à casa do Senhor, para que ele comece a despertar para as coisas espirituais. Porque sendo assim, no momento em que ele tem um encontro com o Espírito Santo de Deus, você descansa em paz, irmão. Porque aí o Espírito Santo é que vai cuidar dele, ele é que vai guiar, ele que vai orientar. Então você já pode descansar no Senhor. Mas enquanto você não alcançar isso, leve isso a sério. Busque ao Senhor com seu filho de madrugada, tente fazer isso, tente orar com ele, chame-o para oração. Que você vai ver que a nossa vida, a sua vida em casa vai mudar, a nossa família vai começar a mudar, a igreja vai começar a mudar, porque a igreja somos nós, não são os pastores, somos nós. Nós precisamos começar. Por isso o salmista diz: bem-aventurado o povo que conhece. E o contrário disso, o que quer dizer? Infeliz, não é assim, irmão Ivoí, que podemos dizer? Infeliz a geração, não é assim, irmão Maurino? Que não conhece. Se a afirmativa é bem-aventurado e feliz o povo que conhece, eu quero fazer a antítese disso, o antônimo disso, e dizer: infeliz a geração que não conhece e que não conheceu o som festivo. De que acostumaram vir para a igreja apenas para um ritual. O mesmo ritual que acontecia no Velho Testamento, quando fazia os sacrifícios e o povo já sabia que podia até comprar o cordeiro na porta da igreja. E que alguém já estava gritando lá: olha, aqui tem cordeiro bonito, bem cevado, bonitinho, branquinho. Quem quer comprar um cordeiro? Aqui tem um cordeiro para o sacrifício. E aquele que já tinha cometido pecado pegava o primeiro cordeiro que tinha por ali, pagava, ia perante o sacerdote e dizia: está aqui, o que eu pequei, agora eu vou cobrir o meu pecado com esse cordeiro. Aí o que é que Deus diz? Os vossos sacrifícios chegam para minhas narinas como fumo e me enojam. Jesus, quando viu aquilo, pegou um relho, um chicote e saiu em cima deles e disse: a minha casa é casa de oração e não casa de mercadores. Por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que o povo de Deus tinha que estar convicto que ali era o lugar de buscar ao Senhor de coração, não por um ritual, não por um cumprimento de dever, mas deixar que o Espírito Santo tomasse conta, que Deus fizesse obra na vida de cada um. Assim tem que ser as nossas vidas. Por isso a Bíblia nos orienta a fazermos isso. Mas eu quero ainda me reportar a um som que nós conhecemos lá em João, no capítulo 7, versículo 37 a 38. Era a festa dos tabernáculos.
era mais uma das festas do povo judeu. Essa festa dos tabernáculos ainda é comemorada, evangelista Maurino, e nós estivemos lá no muro das Lamentações. Como o povo de Israel já não tem um ambiente para esse sacrifício, vem mais de 100 mil judeus de todo o mundo, e nesta época do ano, eles fazem uma grande festa, e fazem ainda o ritual, e fazem ainda o culto, a chamada festa dos tabernáculos. Mas nos dias de Jesus, havia, perto do local da cerimônia e do sacrifício, um local chamado Rio Cedron. Eu estive lá, nós vimos o Vale de Cedron. Hoje está ocupado, hoje já não é mais um vale, não existe mais água, mas era um rio Cedron. Os sacrifícios eram feitos, mais de 1 milhão de animais eram mortos naquele ritual. O sangue escorria em direção ao rio Cedron, e o rio estava vermelho, vivia vermelho de tanto sangue que escorria naquele lugar. E naquele dia foi um dia diferente. Jesus estava na festa dos tabernáculos. Eles perguntaram: Senhor, mestre, tu não vais à festa do tabernáculo? Ele disse: vocês vão na frente, porque eu vou depois. Porque eles sabiam que os judeus queriam prendê-lo, e não era a hora dele ainda. Ele deixou os seus irmãos irem na frente, e ele foi chegando depois meio que de mansinho, e foi olhando todo o sacrifício, todo o ritual. E o ritual era muito grande. Estava lá o sumo sacerdote fazendo toda a ministração, e eles iam no tanque de Siloé, pegavam água no tanque de Siloé. Existia uma calha chamada calha de prata, derramavam a água sobre a calha de prata, aquela água escorria, ia em direção ao rio Cedron, e no momento em que eles levantavam o balde, que começava a jogar a água, o povo gritava, e esse ritual se repetia, e se ouvia muito alto aquele ritual, e o povo tocava trombetas, tocavam e gritavam e comemoravam aquele grande momento. E naquele dia Jesus estava lá. E quando eles levantaram, como o sacerdote levantou o cântaro de ouro, e foi no tanque de Siloé, e pegou a água para colocar na calha de prata, Jesus chegou e disse, e gritou no meio da multidão: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto dizia ele sobre o Espírito Santo, que nós havíamos de receber. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. As águas estavam correndo pelas calhas de prata, indo em direção ao rio Cedron. Mas Jesus está dizendo para aqueles que estavam ali: quem crê em mim, como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz a palavra de Deus, não terá mais sede. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, terão rios que correm, que verterão para todos sempre, porque o meu Espírito vai alimentar, o meu Espírito Santo que vai ficar com vocês, vai lhes sustentar todos os dias, até a consumação do século. Porque dizia ele do Espírito que havíamos de receber. Aleluia. Passados os dias de Pentecoste, Jesus é crucificado, Jesus vai aos céus e disse: varões, da mesma forma, eu voltarei, mas ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ficaram em Jerusalém. E a Bíblia diz que o vento impetuoso tomou toda a casa, e foram cheios do Espírito Santo de Deus. E este mesmo Espírito Santo, irmãos, está aqui nessa noite. O mesmo som do Pentecoste ainda está ecoando aqui. Eu ainda quero ouvir mais um som,
Aleluia. A Bíblia diz, lá em Coríntios, que nós vamos ouvir o som das trombetas. Aleluia. A Bíblia fala que nós vamos ainda ouvir a trombeta quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Como é que está o seu ouvido para ouvir o toque da trombeta? Aleluia, diz que ao surgir, ao ressurgir, ao som da trombeta, aleluia, o Senhor descerá do céu com alarido, com barulho, e vai ser com barulho. Haverá um grande barulho, um grande alarido. Aleluia, essa igreja, a igreja comprada e lavada com o sangue de Cristo, vai ser arrebatada com o Senhor, vai ser levada aos céus. Se você não está acostumado com barulho, se prepare, porque então você vai ficar. Porque nesse dia vai ter barulho. As trombetas vão soar. Vai haver grandes barulhos. Grande barulho. E eu quero que você esteja lá também. Eu quero que o seu filho esteja lá, sua filha esteja lá. Então comece hoje a pedir ao Senhor misericórdia para que Ele salve a nossa família, para que estejamos preparados para o dia em que nós estaremos ouvindo esse último som que nós esperamos ouvir. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses 4, 18, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos o quê? Transformados. Quantos querem e desejam esse dia, digam amém. Vamos se pôr de pé. Aleluia. Aleluia. Se você quer, e se você quer ouvir esse som da trombeta no dia e que o Senhor haverá de chamar os seus filhos, o dia que haverá o arrebatamento da igreja, se você quer, faça esse concerto com Deus, diga para o Senhor nessa noite que você deseja estar lá. Mas se você quiser fazer mais que isto, eu quero estar lá, irmão Eliseu, mas eu gostaria que o meu filho, que a minha filha, que o meu neto, que o meu bisneto estivesse lá também no dia da vinda do Senhor. Então faça no lugar dele um pacto hoje aqui. Venha no lugar dele, se coloque no lugar dele aqui e ore por ele, por seu filho nessa noite. Por alguém da sua família que você deseja que esteja com o Senhor. Mas, irmão Eliseu, a vinda do Senhor está tão longe, parece uma coisa tão distante. Há tanto que se fala sobre a vinda de Jesus e ainda não aconteceu. Ora, irmãos, ela poderá acontecer a qualquer momento, porque a Bíblia diz que nem os anjos o sabem. Mas muito mais importante do que isto é você querer saber, e eu quero dizer algo para você muito sério. Mesmo que você não alcance a vinda de Jesus, mas você não tem garantia da sua vida daqui a 1 minuto. Daqui a 30 segundos você não tem garantia da sua vida. Você pode sair daqui e ser atropelado, você pode estar em casa e morrer de infarto, dormindo, você pode estar em qualquer lugar, sofrer um acidente, sofrer um assalto. O problema é que todo mundo acha que nunca vai acontecer com ele. Esse é o problema da humanidade.
é que ninguém acha que vai acontecer nem com ele e com ninguém da sua família. E quando você menos espera, você está recebendo uma notícia de que alguém que você muito ama partiu para a eternidade. Aleluia. E quem partiu para a eternidade, irmãos, só está aguardando agora a vinda do Senhor Jesus. E nós precisamos também estar preparados para esse momento. E eu quero aproveitar para convidar aquele irmão, aquela irmã que ainda quer uma oração em seu favor, alguém da sua família. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus possa estar agindo onde o seu filho estiver. Nesse momento ele pode estar usando droga em lugar que você não gostaria de vê-lo. Ele pode estar recebendo no colégio, ele pode estar recebendo a droga perto da sua casa. A sua filha pode estar correndo risco de vida, o seu filho, o seu neto pode estar correndo risco de vida. E o que você fez por ele? Você pediu, você declarou perante Deus a proteção, você pediu misericórdia do Senhor pela vida do teu filho, pela tua família. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, que reconhece e conhece a realidade do Evangelho na sua vida, a importância do poder de Deus na sua vida, do cuidado que o Espírito Santo precisa ter com as nossas vidas, com as nossas famílias. Aleluia. Quem sabe você quer orar pelo seu pai, pela sua mãe, está desenganado, está com problema de saúde. Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dela. Se você ama a sua família, faça por um gesto pelo seu irmão, que você gostaria que estivesse aqui com você, que gostaria que estivesse na eternidade para sempre com você. Ore por ele. Interceda por ele nessa noite, aleluia. Para que nós possamos estar juntos, nos encontrando. Aleluia. No abrir e fechar de olhos, estaremos para sempre com o Senhor. Ali sim não haverá mais dor, não haverá mais ressentimentos, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais enterro, não haverá mais depressão, não haverá mais crise. Mas enquanto aqui estivermos, vamos nos segurar, vamos segurar na mão do Senhor e clamar, gritar ao Senhor misericórdia por nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pelo teu irmão em Cristo. Aleluia, oremos ao Senhor. Eterno Deus, Pai Celestial, aqui na tua frente, Senhor, na tua presença, Senhor, na frente do teu altar, diante de ti, estão alguns pais, algumas mães que aqui vieram, representando, Senhor, os seus filhos, que possam estar ameaçados de alguma forma, por algum descaminho, Senhor, por uma pressão externa, correndo risco do vício, da droga ou da prostituição, ou de algum mal que possa afetar a moral, que possa afetar o bom costume, que possa afetar a idoneidade, a saúde, a integridade física e espiritual de cada um dos que aqui estão e dos seus filhos. Mas no teu nome, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos qualquer espírito contrário, qualquer espírito que possa estar agindo onde essas pessoas estão nesse momento, se estiverem trabalhando, viajando, dirigindo. Ó Espírito Santo de Deus, esteja onde estiverem, que tu possas agir agora, indo ao encontro de cada filho, de cada filha, de cada neto, de cada irmão, de cada irmã dos que aqui estão, dos que estão pedindo aqui nessa noite, dos que estão fazendo essa oração intercessória. Deus, por aqueles que aqui estão pedindo por si, pela sua vida, pela sua saúde, ó Deus, pela cura, nós repreendemos toda espécie de enfermidade, e em nome de Jesus nós declaramos a cura, e declaramos e dizemos: sai,
enfermidade, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Pai, este casamento que está falindo, que está entrando em crise, ou aqui está o marido, ou aqui está a mulher, ou está alguém representando este casal, nós pedimos que o teu Santo Espírito, que o teu anjo, ó Deus, esteja neste momento agindo naquela vida, naquele lar, naquele momento, no lar daquela família, para que possa haver união, para que possa haver compreensão, para que haja, acima de tudo, o compromisso cristão da oração e da santificação naquele lar. Pai, nós pedimos pela igreja do Senhor aqui de Criciúma, ó Deus, que haja renovação em nossas vidas, que haja renovação em nossos corações, que cada um de nós possa assumir o compromisso aqui nessa noite, de te buscar, Senhor, que haja acima de tudo a vontade de sentir mais do teu Santo Espírito, da tua presença, ó Deus, haja com poder, haja com providência, ó esteja, Senhor, em nosso meio com a tua glória, como sentiram os teus filhos do passado, que caia a glória sobre o teu povo, que caia a glória sobre a tua igreja, que caia a glória sobre o povo de Deus, que possam sentir a nuvem do Espírito agir no meio deles, que possam sentir o teu caminhar, o teu sentir, ó Deus, que haja esse sentimento, ó, na vida de cada um de nós. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vim para dizer que quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Diga assim: flui Espírito Santo. Flui Espírito de Deus. Flui aqui nesse lugar. Flui aqui nesse lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito. Meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus.